estamos na parte 5 da aula da etapa 3. A etapa 3 voltada ao refinamento de casos de uso. Nas partes de 2 a 4, as anteriores, nós produzimos refinamento de casos de uso com diagrama de atividades. Nas partes 2 e 3, trabalhamos no caso de uso colocar pedra, e na parte 4, produzimos diagrama de atividades do caso de uso conectar. Bom, nesse momento, quando nós acabamos a parte 4, eu disse o seguinte: olha, eu vou dar um grande salto agora, no próximo vídeo eu volto com o restante dos diagramas já produzidos para nós avaliarmos e discutirmos o conjunto. Esse momento em que eu produzi o conjunto dos diagramas de atividades para todos os meus casos de uso, quer dizer, o diagrama de atividades de cada um dos casos de uso, é o momento em que eu faço a avaliação do conjunto e busco identificar procedimentos comuns aos casos de uso que eventualmente podem originar casos de uso auxiliares ligados aos meus casos de uso já identificados por relacionamentos de inclusão e de extensão. Eventualmente também generalização. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar o conjunto dos diagramas, primeiro numa olhada rápida para ver o que nós fizemos, e depois nós vamos ter a oportunidade de avaliar a necessidade de criação de casos de uso auxiliares. Antes de começar a olhar rapidamente o conjunto dos diagramas, eu só lembro que essas especificações que eu estou aqui produzindo, elas estão disponíveis na minha página. Então a ideia é que ninguém precisa analisar na velocidade em que eu estou passando os vídeos. Baixe a especificação, leia a especificação, analise no seu ritmo, ok? Mas aqui no vídeo eu vou um pouquinho rápido. Muito bem, então do conjunto de casos de uso, vamos dar uma passada neles. O primeiro, conectar, que nós já tivemos o vídeo da parte 4 exatamente mostrando a construção desse diagrama. Ao clicar lá a opção conectar no meu menu, o que acontece? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o jogo já está conectado ao servidor. Bom, se já estiver conectado, não precisa conectar, simplesmente notifico que já está, acabou o caso de uso. Se não estiver, muito bem, obtenção de parâmetros de conexão, solicitação de conexão ao NetGames e notificação do resultado, do fracasso ou do êxito. No caso de êxito, registrar que eu estou conectado agora. Bom, o desconectar, lembra? Bom, eu também começo verificando se eu estou conectado. Bom, é que nesse caso eu estou pedindo para desconectar. Então, se a condição verdadeira é não estar conectado, puxa, se eu não estou conectado, eu não preciso desconectar. Então, simplesmente notifico que eu não estou conectado, que eu já estou desconectado, nada precisa ser feito. Se eu estiver conectado, ok, aí eu envio uma solicitação de desconexão ao NetGames Server e vou registrar que eu estou desconectado e vou notificar isso ao usuário. Aqui uma observação, o NetGames, eu estou usando a especificação do NetGames, ele não prevê uma situação de erro nesse caso. Se eu estou conectado, a solicitação vai chegar ao servidor e eu estarei desconectado sem outro caminho possível. Bom, caso de uso iniciar partida. O início de uma partida, em função do NetGames, ele é composto por duas partes. Por exemplo, quando a gente pensa, olha, eu vou iniciar uma partida do Pentágono. Beleza, eu preciso instanciar um tabuleiro, eu preciso instanciar 2 jogadores. Ok. Seria, digamos assim, se eu não estivesse trabalhando com um jogo distribuído usando o NetGames, seria esse o raciocínio. Como eu estou trabalhando com um jogo distribuído baseado em NetGames, o início de uma partida é composto por duas partes, 2 casos de uso. O caso de uso iniciar partida, que aqui está, e o caso de uso receber determinação de início. Bom, o caso de uso iniciar partida, a essência dele é enviar uma solicitação de início ao NetGames. E instanciação de jogador, etc., eu vou fazer no próximo, isso a gente vê depois. Então vamos ficar aqui no iniciar partida. Vou iniciar partida. Primeiro ponto, verificar se já está conectado. Se eu não estiver, notificar. Eu só posso iniciar uma partida se eu estiver conectado. Segunda verificação, verificar se há uma partida em andamento.
E aqui eu tomei uma decisão de projeto. Eu poderia, ao verificar que há uma partida em andamento, quer dizer, esta condição verdadeira, eu poderia perguntar ao usuário: você tem certeza que quer encerrar a partida? Ao invés disso, eu fui por um caminho mais simples. Eu simplesmente, se houver partida em andamento, aqui está, eu envio uma solicitação de encerramento de partida à NetGame Server. A partida simplesmente é encerrada à força, né? E enviou a solicitação de início de partida NetGame Server. Observa, o final do caso de uso iniciar partida é pedir para o servidor para iniciar a partida. E vejam aqui, se não tiver uma partida em andamento, eu passo direto por aqui e simplesmente envio a solicitação de início à NetGame Server. Muito bem, e aí o complemento do início de uma partida, quer dizer, aqui é a primeira parte onde eu envio a solicitação para a NetGames. Agora o outro caso de uso, que é eu receber solicitação de início, quer dizer, veja aqui, primeira observação, isso é uma iniciativa do servidor. Quer dizer, quando eu recebo do servidor essa determinação, resultado de uma solicitação de início anterior, o que eu tenho que fazer? Bom, eu estou dizendo que eu vou instanciar um tabuleiro, vou instanciar meus 2 jogadores, vou habilitar o jogador que inicia a partida. E qual é o jogador que inicia a partida? Bom, essa informação vem do servidor, o servidor define qual jogador inicia a partida e exibo o estado inicial do jogo na interface. E pronto, acabou. Estou com uma partida iniciada, aguardando a primeira ação do jogador habilitado. Bom, agora, esses são casos de uso, esses 4 que nós vimos, focados em NetGames, né? Conectar, desconectar, iniciar partida, e esse agora receber solicitação de determinação de início. Os próximos agora são os casos de uso focados na lógica do jogo Pentágoa, né? Então, observa. O colocar pedra que nós já havíamos tratado, né? Então só quero dar uma passada rápida, não quero olhar de novo em detalhes, mas primeiro ele começa com a seleção da posição no tabuleiro, naturalmente. Eu verifico o turno, então eu só sigo adiante se a seleção de posição tiver sido feita pelo jogador do turno. Aí eu verifico se eu tenho uma jogada em andamento, eu só sigo em frente se eu não tiver uma jogada em andamento, porque colocar pedra é a primeira ação, a segunda ação é girar o quadrante. Então, quando eu já coloquei a pedra, eu terei a jogada em andamento, e aí cai nessa situação, né? Olha, notificar que a pedra já foi colocada, o que tem que fazer agora não é colocar pedra, mas girar quadrante. Bom, então finalmente eu chego aqui nesse ponto, né? Nesse ponto, veja, aliás, eu avalio antes, né, se a posição está ocupada. E eu chego finalmente aqui, que é o cenário principal. Essas últimas ações aqui correspondem ao cenário principal do caso de uso, que é o quê? Olha, é o turno do jogador, não há uma jogada em andamento e ele escolheu uma posição que não está ocupada. Muito bem, aí o que eu faço? Bom, coloco pedra na posição, avalio o encerramento da partida, exibo o novo estado da partida, registro agora que tem jogada em andamento, quer dizer, a pedra foi colocada, e envio a jogada para o adversário remoto. Muito bem, e nós vimos também, isso foi na parte 3, né, da aula, o detalhamento desse avaliar encerramento de partida, aqui está. Então, basicamente era o quê? Olha, eu avalio o encerramento da partida. Bom, primeiro eu vou buscar um vencedor, né? Faço onde? Numa busca nas linhas, uma busca nas colunas e uma busca nas diagonais. 6 linhas, 6 colunas, 6 diagonais. Se eu identificar que o adversário é o vencedor, ele será registrado como vencedor e a partida será encerrada. Se percorrendo todas as linhas, colunas e diagonais, eu não identificar o adversário vencedor, mas identificar o jogador local como vencedor, eu registro o jogador local como vencedor e novamente registro partida encerrada. E finalmente, se eu não identificar nem o jogador remoto, nem o jogador local como vencedores, quer dizer, não há um vencedor, mas identificar o tabuleiro cheio e após o giro de quadrante, quer dizer, há uma jogada em andamento, o quadrante foi girado e apesar disso não há um vencedor, muito bem, eu defino a partida encerrada com o tabuleiro cheio. Ok? Se nada disso acontecer, eu não registro partida encerrada, ponto.
Então isto aqui, no contexto do caso de uso colocar pedra, fizemos isso, este diagrama na parte 2 e o detalhamento do avaliar encerramento na parte 3. Bom, o outro caso de uso focado na lógica do jogo é o girar quadrante. Bom, o girar quadrante, ele lembra muito o início do colocar pedra. Então ele começa com a seleção do quadrante do sentido do giro. Basicamente eu seleciono um daqueles labels do tabuleiro, que vai me dizer exatamente isso, qual é o quadrante que eu quero girar e se ele vai girar horário ou anti-horário. Bom, verifico o turno, só sigo em frente se for o turno do jogador, se não for o turno do jogador notifico. Avalio se há jogada em andamento, e aqui a lógica é inversa em relação a colocar pedra. Quer dizer, eu só sigo em frente para o cenário principal se houver jogada em andamento. Se não houver jogada em andamento, que essa posição, veja a minha ação, notificar necessidade de colocar pedra antes de girar. Muito bem, e aí finalmente quando eu chego aqui no cenário principal, olha, é o turno do jogador e há uma jogada em andamento, ou seja, ele já colocou a pedra, falta ele girar o quadrante. O que eu faço? Bom, primeiro procedimento, proceder o giro do quadrante, avaliar encerramento da partida, exibir estado da partida, registrar sem jogada em andamento, que é o oposto do que eu fiz lá no colocar pedra, e finalmente enviar jogada para o adversário remoto. Observem que há uma grande similaridade nessa sequência de passos aqui em relação ao caso de uso colocar pedra que nós detalhamos. Eu quero analisar essa semelhança, mas antes disso eu quero fazer um comentário sobre este passo aqui, proceder giro do quadrante. Assim como lá atrás nós dissemos, puxa, esse é um passo complexo, não é elementar, nós precisamos detalhá-lo mais. Muito bem, para este procedimento, proceder giro do quadrante, eu resolvi produzir um diagrama próprio para ele. E isto aqui precisa ser detalhado e eu resolvi detalhar num outro diagrama. Aqui está o diagrama. Então, neste diagrama, o zoom não está tão grande assim, o que eu faço? Bom, primeiro, instanciar um quadrante auxiliar vazio. Notem, nosso tabuleiro tem 4 quadrantes, cada quadrante composto por 9 posições. Eu estou criando um quadrante auxiliar vazio, que é todas as posições vazias. Um estabelecimento de variáveis iniciais, linha igual a 0, coluna igual a 0. Na verdade, eu pretendo percorrer linhas e colunas, estou dizendo que vou começar pelo 0, 0. E eu vou identificar sentido de giro. Qual o sentido de giro lá foi selecionado? Foi horário ou foi anti-horário? Muito bem, se o sentido for horário, eu entro... Bom, nos dois casos eu entro numa estrutura de repetição, Mas aqui nesse caso, sentido horário, está dito aqui, definir posição auxiliar, quer dizer, posição do quadrante auxiliar, linha-coluna, índice linha-coluna, igual a posição do quadrante, quer dizer, do quadrante original, coluna invertida linha. Então vejam o que eu estou dizendo. A linha do novo... eu tenho que considerar, para colocar ali o valor na posição linha-coluna do novo quadrante, quer dizer, do quadrante auxiliar, da posição do quadrante auxiliar, aquilo que está no quadrante original, na posição coluna invertida e linha. O que isso significa? Bom, significa que o valor da linha do novo quadrante será o valor da coluna do quadrante original. E o valor da coluna do quadrante original aqui será o quê? O que eu chamei de aqui, na linha do quadrante original. Eu acho que agora eu me enrolei. Então o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a linha? Não vou com exemplo, Então a linha do quadrante auxiliar vai ser o quê? A coluna, vejam, nesse ponto, a coluna do original. E a coluna do original vai ser o quê? A linha do...
desculpe, a coluna do auxiliar vai ser a linha do original, só que eu estou falando em linha invertida e coluna invertida. O que isso significa? A ideia de inversão é o seguinte: se eu tiver o valor 0, a linha 0, então eu vou pegar a 2. 1, continua 1. E se for a 2, bom, eu vou considerar 0. Ok? Então essa é a ideia de inverter. Se 0 considera 2, 2 considera 0 e 1 é o do meio, considera ele mesmo. Muito bem. Então, faço uma estrutura de repetição para todas as linhas, depois para todas as colunas, e aí eu tenho, veja, o quadrante auxiliar composto. Bom, a ideia aqui do sentido anti-horário basicamente é a mesma, né? Só que qual é a ideia? A linha o valor que eu vou colocar como linha do auxiliar vai ser o quê? Aquilo que é a coluna do original, só que nessa lógica da inversão. E a coluna do auxiliar será a linha do original, perfeito? Se eu me enrolei aqui no discurso, por favor, olhe o diagrama. Daqui a pouco isso fica claro, né? Essa lógica aqui. Acho que na leitura disso aqui eu acabei me enrolando um pouco, mas não vou fazer um novo vídeo para me desenrolar. Muito bem, e aí está, né? Isso foi o que nós vimos. Só falta um caso de uso, né, do nosso conjunto de casos de uso, que é o receber jogada. Veja, quando a gente fala da lógica do jogo, a lógica do jogo é o quê? Olha, o colocar pedra, né, o colocar pedra é o girar quadrante, né, colocar pedra com esse detalhamento e o girar quadrante com esse detalhamento. Só falta o receber jogada. Então veja, o colocar pedra e girar quadrante eu faço localmente e mando para o adversário. O receber jogada, o adversário fez uma dessas coisas e mandou para mim, né? Então ele está me mandando ou o giro de quadrante que ele fez ou a colocação de pedra que ele fez, né? Então vamos olhar, mas antes disso, peraí, volta que eu quero fazer só uma discussão inicial. Quando nós fizemos o colocar pedra, nós identificamos, olha, tem aqui a necessidade do procedimento avaliar encerramento. Perfeito. Que nós fizemos todo esse detalhamento de varredura de linhas, colunas e diagonais, e no final ver se o tabuleiro está cheio, não é isso? Muito bem, no escopo da colocação de pedra. No escopo do girar quadrante, vejam, eu tenho avaliar encerramento da partida, que é exatamente esse mesmo procedimento que aqui está, que nós já havíamos visto. Puxa, então este procedimento, que não é elementar, é um procedimento de vários passos, ele é repetido em 2 casos de uso. Moral da história, este procedimento avaliar encerramento de partida vai ser considerado a partir de agora um caso de uso auxiliar ligado aos outros 2, ao colocar pedra e ao girar quadrante, por extensão. Isso eu vou fazer isso eu vou mostrar no próximo vídeo. Muito bem, finalmente chegamos ao receber jogada, que foi o único que eu não produzi completamente, exatamente porque eu quero fazer uma discussão aqui. Bom, aqui está o receber jogada. Receber jogada inicia por iniciativa do servidor, né? Então o servidor envia uma jogada para mim, né? É o parâmetro da invocação, e aí eu vou fazer o quê? Bom, eu tenho que identificar que jogada eu recebi. Bom, eu posso ter recebido, né, uma jogada referente à colocação de pedra no tabuleiro, que aqui está essa opção, e eu posso ter recebido uma jogada correspondente a um giro de quadrante. Puxa, né? Como é que é isso? Puxa, que tratamento eu devo dar para a colocação de pedra e que tratamento eu devo dar para o giro de quadrante? Bom, nós já pensamos nisso. O tratamento do colocar pedra está aqui pensado no caso de uso colocar pedra, e, e a situação de receber um giro de quadrante é o tratamento do girar quadrante, mas exatamente do jeito como está aqui nos nossos casos de uso, eu diria que não. Vamos pensar aqui no colocar pedra. Observem que aqui a última ação, o enviar jogada. Eu só envio jogada no caso do cenário principal.
Quer dizer, todas as situações de erro que não me levam, não de erro, todas as situações que não me levem ao cenário principal são descartadas. Quer dizer, só há envio de jogada, no caso da colocação de pedra, se efetivamente eu colocar uma pedra no tabuleiro. Não, uma jogada válida. Da mesma forma, o girar quadrante, quando nós pegamos essa última parte aqui, onde efetivamente há o giro do quadrante e procedimentos posteriores, quer dizer, só acontece isso e eu só envio a jogada no caso do cenário principal. As outras situações não me levam a enviar jogada. Então observem, eu só envio jogada se eu tiver uma colocação de pedra válida e se eu tiver um giro de quadrante válido. Puxa, então, se eu vou pensar assim, eu recebo uma jogada, a minha jogada é girar quadrante. Aqui está o caso de uso. Eu preciso executar todo o caso de uso girar quadrante? Não, eu preciso executar apenas aqui o cenário principal. Concordam? Então vejam, lá no receber jogada, quando eu recebo aqui, receber jogada, e eu tenho aqui a situação de um giro, o que eu tenho que colocar aqui no giro? Opa, vamos aqui no girar quadrante, puxa, apenas esta parte que aqui está, apenas o cenário principal. Então, novamente, nós identificamos um procedimento que se repete em mais de um caso de uso. Quer dizer, eu teria que pegar este conjunto de procedimentos aqui e colocar aqui no receber jogada. Puxa, mas assim não é adequado. Então, o que é adequado? Muito bem, eu vou transformar estes procedimentos correspondentes ao caso de uso do girar quadrante num novo caso de uso auxiliar, e esse caso de uso auxiliar vai ser chamado tanto aqui no girar quadrante quanto aqui no receber jogada. E é isso. E nos dois casos, ligado, esse novo caso de uso por extensão. Ligado por extensão aqui, lembrando que extensão denota opcionalidade, eu posso vir por aqui e por aqui, então não seria obrigatoriedade, que seria o caso da inclusão. E observem que no caso de colocação de pedra, da mesma forma, eu preciso executar aqui o cenário principal do caso de uso colocar pedra. Aqui está o caso de uso colocar pedra, que são esses procedimentos. Então, esses procedimentos do caso de uso colocar pedra originarão um caso de uso auxiliar que será invocado tanto aqui no colocar pedra quanto aqui no receber jogada. Então, eu vou dar um salto mágico de modelagem, dado o nosso e eu salto volto mágico com essa voltamos modelagem aqui ao caso de completa. uso receber jogada, e nós vemos o que? Olha, aqui estão os dois procedimentos. Se a jogada é uma colocação de pedra, eu executo o caso de uso efetuar colocação de pedra. Se a jogada é um giro de quadrante, efetuar giro de quadrante. A efetuar colocação de pedra é o que? É o cenário principal do colocar pedra, que virou um novo caso de uso, e efetuar giro de quadrante é o cenário principal do girar quadrante, que virou um novo caso de uso. Então vamos dar uma olhada. Aqui na parte da colocação de pedra. Efetuar colocação de pedra veio do colocar pedra. Aqui está o colocar pedra. Observa que ao invés daquele conjunto de procedimentos do cenário principal, é o mesmo caso de uso, efetuar colocação de pedra. Aqui está. Mesmo caso de uso, efetuar colocação de pedra. E se nós vamos na modelagem desse caso de uso, que também magicamente está pronta, é o quê? É aquele conjunto de passos que nós identificamos lá no girar quadrante. Colocar pedra na posição, avaliar encerramento da partida, que agora é um caso de uso, exibir estado da partida, registrar jogada em andamento e enviar jogada para o adversário remoto. E voltando aqui para o receber jogada, a outra possibilidade, o giro de quadrante, o caso de uso efetuar giro de quadrante, que também é o cenário principal aqui do girar quadrante. Nota, aqueles procedimentos foram aqui também substituídos por esse novo caso de uso, efetuar giro de quadrante. E a modelagem dele, que também já deixei pronta, é o quê? Aquele conjunto de procedimentos lá, que já tínhamos visto antes, com o avaliar encerramento de partida tratado como caso de uso. Então, observa que nós identificamos três casos de uso auxiliares, o avaliar encerramento de partida, que aqui está, e invocado tanto aqui no receber jogada como no girar quadrante e colocar pedra, os casos de uso efetuar colocação de pedra e efetuar giro de quadrante. Bom, com isso nós precisamos modificar a modelagem de casos de uso.
com esses 3 novos casos de uso. Então vejam, a nossa modelagem de casos de uso aqui está, são esses casos de uso. Precisamos colocar os novos 3 aqui e o sequenciamento dos casos de uso, que é este aqui, precisamos incluir os novos 3 casos de uso também aqui. Muito bem, então esse diagrama de visão geral de interação e esse diagrama de casos de uso, deixa eu carregá-lo. Então, voltando, esse diagrama de visão geral de interação e este diagrama de casos de uso do nosso pentágono, eles precisam ser alterados, eles precisam incluir aqui esses 3 novos casos de uso auxiliares que nós acabamos de identificar. Então eu vou dar também aqui um salto mágico e volto com esta modelagem pronta. Bom, nosso diagrama de casos de uso então passa essa configuração. Observem, além daqueles que nós já tínhamos aqui inseridos, os novos 3. E esses novos 3 estão ligados, por extensão ou inclusão, aos anteriores. Aqui o nosso caso de uso, efetuar colocação de pedra. Ele está ligado por extensão, ele estende o colocar pedra. Então, ao executar colocar pedra, se executado o cenário principal, este caso de uso será executado, caso contrário, não. E no receber jogada, se a jogada recebida for uma colocação de pedra, este caso de uso será executado, caso contrário, não. O efetuar giro de quadrante é similar. Se a jogada recebida for um giro de quadrante, ele será efetuado. E ele estende também o girar quadrante. Então, se no caso do girar quadrante for executado o cenário principal, esse caso de uso será executado, caso contrário, não. E ambos os casos de uso, efetuar colocação de pedra e efetuar giro de quadrante, ambos incluem o caso de uso avaliar encerramento de partida. Bom, então, inseridos 3 novos casos de uso no diagrama de casos de uso que aqui está, nós também temos que inseri-los no diagrama de visão geral de interação. E aqui a coisa vai ser muito simples, porque observem o que no diagrama de casos de uso nós representamos como relacionamentos de inclusão e de extensão, que denotam que o caso de uso auxiliar é executado durante o caso de uso principal. No caso aqui, por exemplo, o efetuar colocação de pedra, ele é executado durante o colocar pedra, não após, durante. Da mesma forma, o avaliar encerramento de partida, ele é executado durante o efetuar colocação de pedra. Então, quando nós temos a extensão e inclusão que denotam a execução de um caso de uso auxiliar durante um caso de uso principal, isso no diagrama de visão geral de interação, que nós vamos ver agora, vai se refletir como relacionamentos de dependência. Então aqui estão os 3 colocados aqui embaixo. Então tanto o receber jogada quanto o girar quadrante dependem do efetuar giro quadrante, e o efetuar giro quadrante depende do avaliar encerramento de partida. E em relação ao efetuar colocação de pedra, o colocar pedra depende de efetuar colocação de pedra, o receber jogada também depende dele, e este caso de uso, efetuar colocação de pedra, ele depende do caso de uso, avaliar encerramento de partida. No caso da inclusão e da extensão, tem todo aquele cuidado de, quem aponta quem? Mas aqui no caso do visão geral de interação, é mais simples, é sempre o caso de uso principal aponta o auxiliar, e o relacionamento é de dependência, e a dependência ela denota caso de uso executado durante outro, diferente aqui do fluxo de controle, que sempre denota depois. Dizendo, no caso, por exemplo, receber determinação de início, muito bem, após isso o que acontece? Após, olha, se esta condição for verdadeira, após este caso de uso, eu executo este caso de uso. E após isso, após eu venho para cá e posso, vindo para cá, executar esse caso de uso, né? Notem, sempre que a gente coloca fluxo de controle, a seta cheia, a seta linha cheia, é sempre a ideia de após, caso de uso após outro. Quando nós representamos caso de uso durante outro, nós usamos a dependência que aqui está. Muito bem, então observem que agora, nesse ponto da etapa 3, nós fizemos o quê? Nós temos todos os
casos de uso refinados com diagramas de atividades, e nós já fizemos a revisão dos diagramas de atividades, identificamos casos de uso auxiliares e atualizamos a modelagem de casos de uso, tanto aqui no diagrama de visão geral de interação que estamos vendo, como no diagrama de casos de uso que nós já havíamos visto. Então esse é o resultado deste ponto da etapa 3. Agora, para os próximos vídeos da etapa 3, nós queremos fazer o quê? Nós queremos pegar os nossos casos de uso já refinados com diagramas de atividades e queremos refiná-los com diagramas de sequência. Também trataremos 2 casos de uso passo a passo e depois o conjunto sem gravação, ok? Muito bem, então com isso nós encerramos esta aula desta parte da etapa 3.